Por que o Islã proíbe os muçulmanos de comerem carne de porco? É simplesmente uma proibição religiosa ou há uma sabedoria profunda por trás dessa regra? Enquanto alguns veem isso como uma restrição à liberdade, outros, como os cristãos, comem carne de porco com orgulho. Certamente, você já se fez essa pergunta, talvez em silêncio, sem encontrar uma resposta clara. Mas hoje, após ouvir a explicação do Dr. Zakir Naik, você entenderá a profunda verdade por trás dessa proibição. Mesmo que você seja cristão, este vídeo pode ser realmente interessante para você, porque revela verdades esquecidas que ninguém nunca lhe contou. Sou médica, e por muitos anos, uma pergunta tem me atormentado. Não sou muçulmana, mas nos últimos dias tenho estudado o Islã com atenção. E hoje, se você responder a minha pergunta, estou pronta para aceitar o Islã. Mas primeiro preciso de uma resposta clara. Por que o Islã proíbe comer carne de porco? É uma regra religiosa que devemos seguir sem entendê-la, ou há uma verdadeira sabedoria por trás dessa proibição? Lógica, evidências médicas ou científicas? Porque, como médica, estudei bactérias, proteínas, digestão, parasitas, mas em meus cursos nunca encontrei uma resposta satisfatória. Então, hoje, faço essa pergunta com sinceridade. Por que a carne de porco é proibida no Islã? Irmã, sua pergunta é profunda e toca em um tema que muitos ignoram ou evitam. Você é médica. Aborda isso com uma mente científica e sincera. Isso merece uma resposta digna. Portanto, escute com atenção, não apenas com sua mente, mas também com seu coração. O Alcorão proíbe a carne de porco várias vezes. A proibição da carne de porco não é apenas uma recomendação cultural, é uma proibição divina e formal, mencionada em 4 versículos do Alcorão. Surata al-Baqarah, Surata al-Ma'idah, versículo 3, Surata al-An'am, versículo 145, e Surata an-Nahl, versículo 115. Nestes versículos, Alá diz claramente que o porco é rijis, uma palavra árabe que significa sujeira, impureza, repugnância em todos os sentidos da palavra. Não é uma questão de gosto, não é uma questão cultural. É uma proteção espiritual e física estabelecida pelo Criador. Mas sabe o que é ainda mais surpreendente? A carne de porco também é proibida na Bíblia. Sim, mesmo nas escrituras cristãs. Muitas pessoas não sabem disso ou preferem não mencionar, mas é um fato. No livro de Levítico está escrito: não comereis a sua carne, nem tocareis nos seus corpos mortos, são impuros para vós. No livro de Deuteronômio é ainda mais claro: são impuros para vós, não comereis a sua carne. E no livro do profeta Isaías, Deus fala com raiva sobre aqueles que comem carne de porco, considerando-se puros. Não te aproximes de mim, porque eu sou santo, embora comam carne de porco. Isso significa que a proibição da carne de porco é universal. Não vem de uma única religião, mas de um único Deus, que sempre enviou os mesmos princípios através de seus profetas. O problema é que alguns povos abandonaram essa regra. Eles preferiram seguir seus desejos em vez de seu Criador. Mas o Islã preservou essa proibição até hoje, porque ela não se baseia na lógica humana, mas na sabedoria divina. E, no entanto, Alá às vezes nos dá sinais visíveis para que entendamos que o que ele proíbe nunca é sem motivo. Você me pediu uma resposta médica e lógica. E hoje, a medicina moderna começa a confirmar o que o Alcorão proibiu há mais de 1400 anos. O porco é muito mais do que apenas carne. É um animal que é portador de doenças, parasitas, gorduras prejudiciais e tem um comportamento que contradiz qualquer noção de pureza. A primeira coisa que você deve entender é que o porco está associado a uma quantidade alarmante de doenças. De acordo com dados médicos, ele contém mais de 70 tipos diferentes de patologias: bactérias, parasitas, vírus, às vezes indetectáveis por anos, mas que podem causar consequências graves, até irreversíveis. O primeiro perigo é o Taenia solium, um verme parasitário encontrado no porco. Mesmo após o cozimento em alta temperatura, esses ovos podem sobreviver. Uma vez no corpo, esses ovos entram na corrente sanguínea e depois alcançam o cérebro, os olhos, o fígado ou até o coração. Esse verme pode causar convulsões, perda de memória, cegueira ou danos irreversíveis. E na maioria dos casos, quando é detectado,
já é tarde demais. Depois, a outra doença que você provavelmente estudou na medicina: a triquinose. Ela é causada por um verme chamado Trichinella spiralis. Esse parasita se aloja nos músculos do porco, e, portanto, nos músculos humanos. Quando comemos essa carne, ele pode causar febre, dores musculares agudas, inflamações, complicações cardíacas e até a morte. E esses não são casos excepcionais. São doenças que existem até hoje em países onde o consumo de carne de porco é comum. Milhares de casos são documentados todos os anos. Também devemos falar da natureza dessa carne. O porco contém muito mais gordura saturada do que a carne de outros animais. Como médica, você sabe que essas gorduras causam hipertensão, aterosclerose, acidentes vasculares cerebrais e vários tipos de doenças cardiovasculares. Isso não é uma opinião religiosa, é uma realidade clínica. Você também sabe que o que comemos afeta a nossa saúde, e o que a ciência está começando a redescobrir hoje é que o porco tem uma estrutura hormonal molecular muito diferente da de outros animais. Seu sistema digestivo é lento, retém toxinas, absorve sujeira. O porco também é um animal que vive em resíduos, come seus próprios excrementos e não tem nenhum senso de vergonha. Ele pode até ver sua parceira acasalar com outro macho sem reagir. Esse é um comportamento que poucos animais toleram. E o que um animal consome, como vive, o que ele encarna, tudo isso, cedo ou tarde, acaba na carne que você come. Portanto, não é apenas uma questão de religião, é uma questão de proteção. Alá nunca proíbe nada sem motivo. E hoje, até a ciência ocidental confirma: a carne de porco é prejudicial à saúde humana. E quanto mais as pesquisas avançam, mais elas revelam as verdades que o Alcorão advertiu muito antes. Veja, irmã, a proibição da carne de porco não existe para complicar a vida dos crentes. Ela existe para preservar o corpo, a mente, a dignidade. E o que você estudou como médica coincide com o que Alá revelou como sabedoria divina. Você disse que tem estudado o Islã por vários dias e me fez uma pergunta muito importante sobre a proibição da carne de porco. Eu respondi a essa pergunta, mostrando que essa proibição existe no Alcorão, na Bíblia, e que a medicina moderna hoje confirma a sabedoria dessa lei. Agora, irmã, farei algumas perguntas a você. Você acredita que há apenas um Deus, o Criador de tudo, sem parceiros? Sim, eu acredito. Você acredita que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, é o último mensageiro de Alá? Sim, eu acredito. Alguém está te forçando a aceitar o Islã? Não. Ninguém está me forçando. Eu faço isso por minha conta. Você faz isso por sua própria vontade? Sim. Completamente. Muito bem. Agora, vou pedir que você repita o testemunho de fé primeiro em árabe, depois a tradução. Repita comigo. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Em português, testemunho que não há divindade digna de adoração exceto Alá, e testemunho que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Irmã, agora você é muçulmana. Que Alá a recompense, a guie, a proteja e a faça uma luz para sua família e seu país. Oro para que você seja um exemplo para outras pessoas ao seu redor. E peço a Alá que, graças à sua decisão, muitas outras pessoas no Japão e em outros lugares descubram a verdade do Islã. E a todos que estão aqui ou nos assistindo, se esta irmã japonesa, uma médica e profissional qualificada, pode reconhecer a verdade, então pergunte-se: o que impede você de fazer o mesmo? O Islã não é uma religião de costumes, é uma religião de lógica, provas e pureza. Se você for sincero, Alá também o guiará.